Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus, o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que grande alegria tê-lo você aqui conosco para mais uma meditação do Santo Evangelho no dia de hoje. Hoje, meus irmãos, os 3 temas principais do Evangelho são o trabalho, a vida e o julgamento. Nós vemos, meus irmãos, pelo trabalho, né? Nós viemos de um contexto, né, de ontem, né, o relato daquele paralítico curado depois de 38 anos sofrendo. Ele é curado no tanque de Betesda por Jesus, né? Ele mesmo faz essa cura em dia de sábado. E hoje vem esta resposta de Jesus, que ele diz: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. E qual que é o trabalho de Deus? É este resgate dos seus filhos, o resgate das almas para si. Então, por isso que Deus está em constante trabalho. Até mesmo no dia do repouso, pois o repouso para Deus também é isso. É reunir em si aqueles filhos dispersos, aqueles filhos que estão longe dele. Então aqui ele faz além de falar sobre esse trabalho que ele faz porque o seu Pai faz, ele nos mostra a sua união com Deus Pai. Ele está unido, ele faz porque o Pai também faz, ele é o reflexo de Deus Pai, né? Então ele mesmo fala que o que ele faz, ou no caso o que o Pai faz, ele também o faz. E aí os judeus ficam, né, perplexos porque ele está se dizendo Deus, como Deus, mas ele de fato está falando o que é verdade. Então os judeus se escandalizam ainda mais, porque além de violar o sábado, ainda se diz como Deus, né? Eles pensam, como assim? Ele já está demais isso, né? Jesus primeiro viola o sábado, agora diz que é Deus, que é o Filho de Deus, enviado, prometido. Então, por mais que os judeus já saibam disso, né? Pois lembre, estes fariseus, enfim, mestres da lei, conheciam a lei e a profecia. Então, no fundo do seu coração sabiam quem era Jesus, mas não aceitavam. Então, por isso que intensificam a sua perseguição. Do trabalho, então, nós vamos para a vida que Jesus fala. Esta vida, no sentido que ele fala,
é que Deus deu poder a ele para dar a vida àqueles que estão mortos. Em que sentido? A palavra, que é Jesus, a verdade, que é Jesus, dá vida aos que estão mortos, ou seja, aqueles que estão no pecado. Lembra quando a gente fala de mortos aqui, é no sentido do pecado. A palavra de Deus converte, a palavra de Deus traz de volta, traz a vida, né? Então, aqui, ó, assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Veio da sua palavra. Então, nesse sentido, é que nos vai dizer, né? Que a palavra de Deus traz os mortos no pecado para a vida. Converte o coração, né? Muda. A palavra de Deus converte e muda corações. E é algo interessante para nós pensarmos, né? Antes de irmos para o próximo tema, sobre a questão de Jesus ser a nossa vida, a palavra de Jesus ser a nossa vida. O que nos faz pensar de que devemos levar essa palavra a mais pessoas que estão mortas no pecado. É algo muito interessante para meditarmos hoje sobre levar a vida, né? Ou seja, trazer de volta a vida aqueles que estão mortos. Levar a palavra de Jesus às pessoas. Que talvez nós conhecemos, e ainda nós conhecendo, somos frágeis e caímos. Mas há muitos que não conhecem, meus irmãos. E esse deve ser nosso trabalho, levar esta palavra para ressuscitar essas pessoas, ou seja, para trazer a vida, né, por meio da palavra de Jesus. E nos vem falar do julgamento, né, meus irmãos? Ou seja, já vimos então esta união de Jesus com Deus Pai, já vimos que Jesus é a palavra que dá a vida, é aquele que dá a vida, que ressurge, né, que faz ressurgir, traz as pessoas da morte para a vida por meio da sua palavra. Mas agora vemos a consequência de não ouvir a sua palavra e a consequência de ouvir a sua palavra, as duas. Vejam, aqui Jesus diz que aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. É o juízo, meus irmãos, é o juízo final que Jesus aqui está falando, que ele mesmo, o próprio Cristo, vai julgar, como aqui fala nas Escrituras. Então ele nos quer dizer o seguinte: ou nós acolhemos esta palavra, ou nós convertemos a nossa vida, ou o nosso fim no último dia é a condenação eterna, porque nós temos uma alma, meus irmãos, que ela é eterna. O nosso corpo não, mas a nossa alma sim. O que nos faz pensar o seguinte: para onde queremos ir? Você quer ir para a condenação? Então continua com a sua vida sem a palavra de Jesus. Continua vivendo da maneira que você quiser. Mas agora, aqueles que querem a vida eterna, aqueles que querem a Jesus e a vida eterna, precisam escutar a sua palavra. Precisam se converter. E é isso que Jesus nos quer alertar. Ele nos quer dizer também que no último dia, no dia do juízo, escutar a palavra de Deus já não vai ser tempo mais disso. A gente tem que escutar agora. Enquanto temos vida, devemos escutar, meditar e praticar. Essas três coisas, tá? Mas a partir do momento que nós não vivemos e chegamos no dia do juízo, não dá mais tempo de viver nem praticar. De mais nada, de ouvir nada. Porque esse é o tempo, agora é o tempo, meus irmãos. Nós temos uma vida toda para fazer isso. Claro, não sabemos quanto dura a nossa vida, mas sabemos que temos uma vida para fazer isso, para ouvir, para pôr em prática, para levar essa palavra às pessoas, né? Então, meus irmãos, é isso que Jesus nos quer falar nesse dia. Nos quer dizer e nos alertar, como vemos nesse tempo quaresmal, Jesus nos alerta inúmeras vezes que haverá um juízo. E cabe a nós escolhermos se vamos estar com Jesus ou não. E tem consequências isso, né? Não estar com Jesus, condenação, e a consequência de estar é o céu. Basta nós escolhermos se queremos mudar de vida ou não. Um último ponto, meus irmãos, e aqui finalizo, que nossas obras só terão frutos, voltando agora à questão das obras, né? Pois acho importante esse ponto. Se nós vivermos uma vida de contemplação, de oração. Mas como assim? Pois vejam, aqui Jesus faz as obras porque o Pai faz. O que se chama isso? Oração, contemplação, ver e imitar. É isso na oração que fazemos. Meus irmãos, tenhamos também esta vida de oração, para que na oração possamos conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus, possamos ter a força de imitá-lo. Isso se chama contemplação, isso se chama oração. Então vejam, meus irmãos, o Evangelho hoje nos ensina isso, nos alerta de que haverá um juízo, nos indica que devemos viver a palavra, nos ensina a olharmos a Jesus, pois vendo a Jesus veremos o Pai, para que possamos praticar as suas obras e as nossas obras tenham frutos de conversão para nós, para as nossas famílias.
E te dou uma recomendação hoje, meus irmãos. Faça uma obra de caridade. Você que já está nesse caminho da busca da verdade, faça uma oração pedindo que Jesus traga à vida aqueles teus parentes que estão mortos no pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.